Bom, então, dando continuidade, né? Na semana passada, nós falamos bastante sobre nosso foco, né? Na segunda aula foi exatamente falar da variabilidade espacial. Então, só recapitulando, né? O que é a variabilidade espacial? São aquelas diferenças que existem no solo. O solo nunca é igual, isso é uma regra, não é uma exceção, e sim uma regra, que o solo nunca é igual. Ele varia a distância dessa diferença, dessa variabilidade, né? Às vezes a variabilidade, a gente tem regiões, que nem, às vezes alguém trabalha em alguma fazenda ou empresa assim, tem, por exemplo, que eu conheço, aqui na região de Descalvado, tem a usina Ipiranga. Pensa num lugar onde tem variabilidade do solo, que quando a gente está andando no campo, a gente vê as diferenças de variedade de cana, porque a gente sabe que cada variedade de cana é feita com um certo ambiente, né, que teoricamente é o solo, a condição do solo. Não só isso, né? O ambiente que envolve mais coisas, mas a gente vê como que fica como se diz, aquela coxa de retalhos, né? Todo cheio de emendas. Então, aqui tem uma tipo de variedade, logo no talhão do lado tem um outro tipo de variedade, porque esse solo aqui é ambiente A, esse solo aqui é ambiente E, né? O A é o mais favorável, o E é o menos favorável. Então, a variabilidade em algumas regiões, que nem esse exemplo que eu dei aqui em Salvador, é muito grande. De um talhão para outro, muda completamente a condição do ambiente. E tem fazendas, né, principalmente lá na região do Planalto, onde essa variabilidade está distante uma da outra. Então, tem lá diversos hectares no mesmo ambiente, no mesmo tipo de solo, e lá longe vai ter uma mudança. Então, porém, ambos existem a mudança, a variabilidade, né? Algumas regiões são pouquíssimo espaço, né? Que é a variabilidade espacial no sentido de espaço. Então, algumas regiões, como aqui de São Carlos, a variabilidade é muito expressiva, muito visível. Daqui ali já mudou, né? Mas, como eu estava dizendo, que é uma regra, variabilidade espacial é uma regra. Então, isso nós temos que ter a certeza na cabeça que acontece. Então, nós temos que, se tem variabilidade, eu não posso tratar o solo de maneira igual. Ora, se ele é diferente, eu tenho que dar um trato diferente para ele, né? Uma irrigação é diferente, adubação é diferente, o plantio é diferente, o preparo de solo pode ser diferente, né? Tudo tem suas exceções, mas teoricamente, se o solo é diferente, nós temos que dar condições diferentes para ele, né? Então, nós temos isso aí. E aonde vem a vantagem de fazer assim? Primeiro, economia de insumo, né? Lembrando que nós falamos lá na primeira aula. Tudo que a gente faz visa lucro. Nós trabalhamos, nós prestamos serviço, nós estamos em empresas comerciais que dependem de resultados, dependem de lucro, né? Então, tudo que se desenvolve, tudo que se cria é para ter mais lucro, tá? Esse tanto de equipamento que existe sendo testado nesse momento, nós temos equipamentos sendo testados, né? Ainda mais nessa região nossa, nós somos privilegiados em termos de agricultura, de estarmos na região onde se desenvolve a maioria dos equipamentos. Primeiro se desenvolve aqui, depois vai para as outras regiões, depois vai para os outros países, mas a gente tem o privilégio de estar na principal região. Então, é mais um motivo de que eu falo que a gente tem que ser bom duas vezes, né? A gente tem que ser bom porque nós ser bom na melhor região, você tem que ser bom mesmo, né? Se ser bom numa região onde você não tem competição com outros profissionais é fácil. Você se enfiar lá num canto do país onde não tem outro, só tem você, aí é fácil você ser bom. Agora, na nossa região, que é a melhor região, você ser melhor na melhor região, você tem que ser duas vezes melhor, né? Então, voltando,
ao que eu estava dizendo. Então, nesse momento, tem um monte de equipamento sendo testado, né? Que eu digo o privilégio nosso, porque geralmente eles se testam aqui na região de Piracicaba, de Rio Preto, de Jaú, né? Barra Bonita, Ribeirão Preto, São Carlos. Aqui em São Carlos tem diversas empresas de tecnologias, não só de informática, né? Que não é esse o nosso ramo, mas apesar que a agricultura de precisão tem uma parte, mas desenvolvendo tecnologias novas para o campo. Então, tudo que se gera é objetivando o lucro. A agricultura de precisão vem para um objetivo do lucro. E como que a gente dá o lucro? Aumentando a produtividade. E onde entra a agricultura de precisão? Nesse aumento de produtividade e na economia. Lembra lá no começo que eu falei que a maneira que você tem de aumentar o lucro hoje é diminuindo seu custo. Você diminui seu custo, diretamente o que você diminui o custo vai para o lucro. Então, a agricultura de precisão vem se dando bem, porque todas as outras tecnologias estão chegando num nível que está difícil de melhorar, está difícil de encontrar, né? A gente vê lá uma plantadora, nossa, ele muda só o sentido, uma letra está assim, outra letra está assim. Vai aumentar a produtividade? Difícil, às vezes operacionalmente melhora alguma coisa. Coisas assim irrisórias, né? Ao invés da parede ser reta, da plantadora, a parede é curva. Facilita o operacional, mas isso necessariamente não vai trazer mais lucro, não vai trazer, melhorando o rendimento, né? A gente não pode ser assim. Se teve uma melhoria, é porque vai melhorar o rendimento, porque aquilo estava, o anterior estava dificultando alguma coisa, estava atrasando o serviço. Então, sim, todo tipo de adaptação, né? Você faz um cabeçalho torto e faz um reto, a gente sabe que dificulta, né? Então, todo tipo de melhoria sempre é bem-vindo. Mas eu digo assim, que nós estamos meio que estagnados no desenvolvimento de novas máquinas, né? A gente precisa criar novos conceitos, né? Novos implementos. A melhoria que traz é muito pequena. Agora, novos conceitos, isso aí traz grandes resultados. E a agricultura de precisão é um novo conceito de agricultura, né? Então, a gente vai chegar, ainda falta muito, onde a agricultura convencional vai ser deixada para trás, né? Os tratores sem tecnologia, sem computadores, sem GPS, sem os pilotos automáticos, cada vez menos vai ser utilizado, né? Ainda mais na nossa região, que a gente sabe que é uma região muito desenvolvida tecnologicamente falando. Então, a agricultura de precisão, ela visa aumentar esse lucro através do aumento da produtividade. E uma das principais maneiras de aumentar a produtividade e reduzir custo é através da identificação da variabilidade espacial. Por quê? Né? Lembra aquilo lá, a gente vê essa imagem aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, está produzindo menos. Esse ponto verde está produzindo mais. Então, eu tenho que focar nesse ponto vermelho, fazer aumentar a produtividade aqui. Por exemplo, se eu estou plantando soja, aqui está produzindo 2.000 quilos por hectare, aqui está me produzindo 5.000 quilos por hectare de grãos. Então, por que eu vou ter uma área produzindo 2? Eu quero aumentar a produtividade desse local aqui. Então, eu tenho que identificar onde é que está esse local. E outra coisa, para que eu vou jogar uma dose de 500 quilos de adubo aqui, se não está me pedindo 500 quilos, está pedindo 200? E por que eu vou jogar 200 aqui se está me pedindo 500? Então, a grande sacada da agricultura de precisão, onde tudo começou, foi por aqui. Foi essa identificação da variabilidade espacial, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Como que a gente identifica a variabilidade espacial? Aí surgiram, dentro do conceito de agricultura de precisão, para poder encontrar, para poder trabalhar com essa variabilidade espacial, surgiram os novos conceitos, né? De GPS, que a gente vai ver que não é GPS, que a gente fala, né, dos sistemas de navegação via satélite, dos pilotos automáticos, dos equipamentos de taxa variável. Então, foram adaptações que tiveram que surgir com base nesse novo conceito de variabilidade espacial. Que o conceito, como eu já falei lá atrás, não é novo, né? Os avós da gente sabiam, os avós que trabalhavam no sítio,
sabiam que existia essa variabilidade espacial, que aqui em cima na porteira é diferente de lá na baixada, que aqui em cima produzia mais, lá produzia menos, ou vice-versa. Só que ele não conseguia identificar, quantificar essa variabilidade espacial, tampouco tinha equipamento para conseguir tratar essa variabilidade espacial, porque a olho nu a gente não enxerga, a gente depende de ferramentas para encontrar essa variabilidade e de equipamentos agrícolas para conseguir fazer uma variação dessa taxa de adubação. Então, os nossos avós sabiam, mas ele não tinha como identificar. Eles sabiam, mas não tinha como aplicar doses diferentes. Então, é isso que surgiu todo esse conceito de agricultura de precisão, e o restante veio tudo atrás. O restante veio acompanhando esse ritmo por onde se iniciou. Então, nós vamos falar na aula de hoje como que a gente identifica essa variabilidade espacial, como que a gente acha. Basicamente não, são essas três maneiras que a gente identifica a variabilidade espacial: amostragem de solo, mapas de produtividade e imagens aéreas. Então, esse é o foco da aula de hoje e um pedacinho da aula da tarde. Agora, na manhã, um pedacinho da aula da tarde. A gente vai ver que a amostragem de solo é a mais utilizada, é a mais precisa, é a mais, eu não diria que correta, mas é a que realmente tem a eficiência para a gente encontrar a variabilidade espacial. Porque, vamos falar assim, a imagem aérea. A imagem aérea vai nos mostrar que ali tem uma mancha diferente no solo, vai nos mostrar que ali tem uma variabilidade espacial naquela região, naquele solo. Estou falando da imagem aérea. Vai lá, tirou a imagem aérea, seja com drone, seja com satélite, nós vamos falar um pouquinho. Eu identifiquei a variabilidade espacial, mas eu não sei o que é aquela variabilidade, eu não sei o que está acontecendo, eu só encontrei. Então, me ajuda, ou se ajuda, porque eu sei que ali está tendo uma variabilidade, ali eu estou produzindo pouco. Uma imagem aérea em cima da minha lavoura, eu vou encontrar uma mancha que está produzindo pouco. Então, opa, legal, encontrei, eu vou lá identificar. A amostragem de solo já me quantifica qual que é o problema, já me diz qual que é o problema, né? Se tiver faltando nitrogênio, a imagem aérea não me diz. A amostragem de solo vai me dizer. Então, por isso que é a mais utilizada, por isso que é a mais justificada a ser feita, tá? Mas ambos, os três aqui, identificam variabilidade do solo. Eu falei que a imagem aérea, por enquanto, não nos diz a qualidade do solo, mas nós temos pesquisas avançadas, inclusive eu conheço uma das pessoas que trabalham com isso, que pelas imagens, acreditem que em pouco tempo nós já vamos ter isso aí. O pessoal da amostragem de solo vai ficar doido, os laboratórios também, apesar que é um longo caminho a ser percorrido ainda, mas através de imagem, a gente já saber os nutrientes do solo, né? Substitui a análise do solo, fazer a análise do solo por imagem. Então, olha o grau de tecnologia que nós já estamos, né? De através de uma imagem, você já saber se aquela área é deficiente de nitrogênio ou não, né? Ou seja, identificar quais são os nutrientes que existem no solo através de imagem. Se preparem que isso já está aí no mercado sendo vendido, né? Ainda ninguém sabe dar opinião se realmente vai substituir a amostragem de solo, se realmente vai estar legal, mas quando lança uma coisa, né, que nem hoje eles estão fazendo esses testes, né? Fazem análise através somente da imagem e confronta com a amostragem de solo. Ainda tem um longo caminho a percorrer, mas já já nós vamos ter isso. Então vamos lá, uma amostragem de solo. O que é amostragem de solo? É uma amostra que representa aquela região, aquele local, pode ser uma gleba, pode ser um talhão, pode ser uma fazenda, uma área que seja, que represente aonde está a homogeneidade, aonde está a diferença, né? Uma amostragem de solo, eu quero dizer amostragem assim, eu coleto alguns pontos
que me representem aquela área. Por isso que chama amostragem, é uma amostra. O que é uma amostra? Se eu fizer análise de tudo, aí não é amostra, eu estou analisando tudo. Mas eu não consigo analisar tudo, então eu tenho que fazer uma amostra daquele terreno que me represente aquele ponto, aquele local, aquela gleba, aquele talhão, enfim. Amostragem na política de governo, lá, amostragem para presidente, quando a gente tem as campanhas, a gente ouve lá falar, né, tal, fulano de tal, tem tantos pontos, né? Ou seria hoje, ele ganharia a eleição, estaria em segundo. E aí, lá no final, eles falam assim: foram entrevistadas 2.500 pessoas. Aí você fala, nossa, mas o Brasil tem 220 milhões de habitantes, entrevistou 2.500, como é que ele sabe que está certo? Porque é uma amostragem que representa a população. Se o Brasil tem 55% de mulheres e 45% de homens, ele fez a amostragem dessas 2.000 pessoas com 45% de homens e 55% de mulher, porque representa. No Brasil, estou chutando, né? Só para eu conseguir explicar. Então, está lá, no Brasil tem 40% da população classe C, 30% da população classe B, 10% da população classe A. Então, essa amostragem para voto em 2.000 pessoas, pega exatamente essa proporção, 40% classe C, 30% classe B, 10% classe A. Porque imagina assim, aí o Brasil tem tantas pessoas que moram na periferia, tantas que moram nos grandes centros urbanos. Então, a entrevista segue essa mesma proporção de quantos moram na periferia, quantos moram nos grandes centros urbanos. Então, é uma amostra que representa a população como um todo. Se eu entrevistar somente a população classe C, eu estou fazendo uma amostragem para presidente? Não, por quê? Porque aquela classe tem uma preferência. Então, eu não posso amostrar o meu solo somente num ponto. Por quê? Porque não vai me representar toda aquela área. Eu tenho que fazer uma amostragem esparramada, então tem a metodologia que nós vamos estar dizendo aqui agora como que a gente faz, né? A outra amostragem típica para que a gente fala é quando a gente tem lá uma sopa. Tem uma sopa e quando a gente mexe a concha na sopa, eu estou homogeneizando aquela amostra, homogeneizando aquela sopa, né? Eu mexi e tirei uma concha. Aquela concha é uma amostra que representa toda a sopa. Então, se eu der uma colherada daquela sopa, eu sei se ela é de frango, de cenoura, de mandioca, por quê? Porque a minha amostra representa toda a sopa. Eu não preciso comer a sopa inteira para saber se ela é se ela é de cenoura ou se ela é de frango. Eu coleto uma amostra, eu já sei qual é o sabor. Então, a amostragem de solo é a mesma coisa. Eu pego uma amostra que eu sei como que representa toda aquela minha região. Tá? A amostragem, ela é feita todo ano, ou ela é feita 4 anos, depende muito da cultura. Obrigatoriamente é feito antes do plantio, por quê? Porque a hora que eu vou adubar é antes do plantio. Se eu fizer amostragem de solo, depois do plantio, de nada vai me adiantar, né? Então, eu faço antes do plantio. Se eu quiser fazer depois do plantio, eu posso fazer. Aí entra outro tipo de adubação. Quem lembra aí? Eu faço antes do plantio, eu ponho um adubo no plantio. Eu faço uma amostragem, né? Então, eu pus aqui, ó, no slide, né? Tá aqui, ó, geralmente antes do plantio. Agora, depois do plantio, se eu quiser saber como que está o nível de nutriente, eu tenho outra maneira. Alguém se arrisca? É meio difícil de lembrar. Eu vou responder. É feita análise foliar, né? Então, antes do plantio, aqui só dando abrindo um parênteses, dentro da agricultura, né? Eu faço uma análise do solo para corrigir no plantio. Assim, nossa, não corrigi no plantio. E agora, o que eu faço? Faço análise foliar. A análise foliar me diz, naquele exato momento, o que eu tenho de nutriente na planta. Então,
se eu faço uma análise da folha, que pode ser talvez o mesmo laboratório que faz de folha, de solo faz de folha. Então, eu faço uma análise na folha. Deu que está faltando potássio, aí eu faço uma adubação de cobertura de potássio, né? Porque a folha da planta me mostrou que está faltando aquele nutriente, então agora já não dá mais para eu aplicar no solo, né? Não dá mais tempo, eu já plantei, então o que eu faço? Faço uma adubação foliar. Então, para fazer adubação foliar, eu faço análise foliar. Para fazer adubação de plantio, eu faço análise do solo, tá? Então, quando eu faço análise de solo, por exemplo, na cana, se diz que faz, se diz não, se adota essa prática de fazer análise de solo em anos ímpares. No primeiro, no terceiro e no quinto ano, eu faço análise de solo, tá? Na cana se adota-se isso. Em culturas anuais, eu faço uma vez por ano. Como fica ali 3, 4 meses a soja, você vai plantar o milho. Então, eu faço análise uma vez por ano. Eu não vou fazer toda vez. Tirei a soja antes do milho, eu faço uma análise. Tirei o milho antes do algodão, eu faço outra análise. Geralmente faz uma vez por ano, que já fica aquela... Agora, não que não precise adubar, né? A gente lembra que sempre a adubação tem dois sentidos. De dar à planta o que ela precisa e de corrigir o solo. Então, quando a gente faz a amostragem de solo, a gente corrige o solo primeiramente. Corrige o solo para adequar o teor daquele nutriente. E aí, a gente vai ver o quanto que a cultura que eu vou plantar precisa daquele nutriente. Precisa de 100 quilos. O solo você precisa de 100 quilos, por exemplo. Na sua análise, deu que está faltando potássio. Então, a sua análise vai dizer, ó, você precisa aplicar 100 quilos de potássio para corrigir o solo. Aí você vai plantar que cultura? Cana? A cana precisa de mais 120 quilos de potássio. Então, 100 vai para corrigir o solo e 120 vai para a planta. Então, quando a gente faz análise de solo, a gente vai corrigir o teor do solo. Aí, a gente dá à planta o que ela precisa, tá? Então, vamos falar. Então, a amostragem de solo, como eu disse. Oi? Com licença, Otávio. Deixa eu só te perguntar, que eu ainda sou bem leigo nesse assunto aí. Nessa amostragem do solo, você tem uma dimensão correta aquela área realmente precisa daquilo, ou ela vai ter uma variação devido a essa variabilidade espacial que nós temos? Isso, legal, isso aí, Otávio, você está no caminho certo. Vai ter o tamanho da amostra, as duas coisas que você falou tá certo, vai ter o tamanho da amostra, a cada quanto que eu tenho que pegar, fazer uma amostragem de solo, que eu já vou falar agora já nos próximos slides, e dependendo daquele pedaço de solo, eu vou ter variação também na adubação. Então, as duas coisas que você falou tá certo. Eu tenho um ponto, o tamanho da minha amostra, tem esse tamanho, nós vamos dizer, e daquele tamanho eu tenho a necessidade diferente de adubo naquele ponto, em cima da análise de solo. Com relação à cultura, vai ser a mesma cultura. Então, o tanto de adubo que aquela cultura precisa é o mesmo. Se falar assim, ó, a cana precisa de 120 quilos de potássio por ano, aquilo lá não muda para toda a cultura. Vai mudar o quanto que eu preciso repor no solo para corrigir ele. Então, nesse sentido que você tá pensando aí. Você está certo no pensamento. É nesse sentido aí. Certo? Era isso? Nós já vamos falar. Isso, correto. Obrigado. Então, vamos lá. Então, a amostragem de solo, ela representa aquela área. Então, vamos lá. Olha aqui essa imagem, a diferença. A amostragem da agricultura tradicional e a amostragem da agricultura de precisão. Na agricultura tradicional, sempre faziam alguns pontos esparramados pela área. Ô, Daniel, pode falar? Tá, só antes de você entrar nesse assunto, só para concluir assim, o que o Otávio disse, esse análise de solo que vai dar um pH aí no caso, né? Que podemos dizer o potencial do hidrogênio, né? Correto? Sim, outras coisas também, né? O pH é uma das coisas, sim. E aí o restante também, os teores de nutrientes. Seria nessa amostra de solo, né? Também na amostra de solo, que vai dar o pH.
Isso, que aí eu vou saber a necessidade de o que aquele solo vai estar precisando com, né, se, se ele vai ser, como é que é, se o pH, se tiver menor, se o- Aí são duas coisas, né? Quando a gente fala do pH, a gente corrige a acidez com calcário. Quando a gente isso, fala a do. acidez no caso seria menor do que 7, vamos pegar menor do que 7 no caso, né? Sim. Ah, É, Aí, pode falar, professor. então, cada cultura é, tem um pH ótimo, né? Sempre fica Sim, por volta de 5, 6, 5,5, 6,5 6,5, e 7, né? é o ideal. Um pouquinho Aham. menos é um solo um pouquinho ácido, né? Um pouquinho abaixo de 7. É porque ele tá ácido, né? Sim, sim, sim. Abaixo de 7 é ácido. E acima de 7 ele tá Ele está alcalino, básico, é básico, né? neutro. Então, para baixo é ácido, para cima é alcalino ou básico. É a mesma coisa, pode ser alcalino. Tudo bem, tudo bem. É só para dar uma cumprimentada igual o Otávio que, pegou aí, aí eu fiquei com a outra informação, uma outra dúvida em cima do que foi Não, isso aí, mencionado aí. pode ir perguntando, é legal. Mas é isso aí, ó, o pH a gente tem que corrigir com o calcário. E É, os nutrientes a gente corrige com adubo. com Ambos adubo. saem na análise de solo. Então, quando a gente faz análise de solo, já vem o quanto de pH, e o pH é importante, aí é lá da fertilidade, né? Eu não vou aprofundar, mas o pH é importante porque se o solo está muito ácido, os nutrientes não ficam disponíveis para a planta, né? Aí entra lá na saturação de base, o V%, e aí Ah, foge um pouquinho de nosso aqui. Mas basicamente é isso: dá acidez e dá o teor de nutrientes. Você corrige com adubo e corrige com calcário. não, tá certo, professor. E aí, com essa amostra aí, que eu jogo em cima da necessidade de calagem, então, que eu vou necessitar para o meu solo. Exatamente, exatamente. É o que você tem que dar de, de, de nutriente para ele, em Para cima da ele, não. amostragem de solo. Ok, professor. É isso que nós vamos chegar no. A intenção final da análise de solo é exatamente chegar no quanto que eu tenho que colocar de calcário e de adubo. É isso aí. Legal. Então, a diferença. Quando na agricultura tradicional, algumas empresas ainda fazem assim, faz alguns pontos esparramados na área, né? Que nem a gente vê essa imagem aqui, ó. Por exemplo, a gente vê que aqui tem um tipo de solo, né? Uma plantação, outro tipo de solo. Aqui no morro, com certeza, o solo é diferente. Então, veja aqui, olha, pegou um ponto aqui, pegou um ponto no alto do morro, pegou outro ponto na parte de baixo do morro, pegou outro ponto aqui, aí pegou mais um ponto nessa outra parte e outro ponto aqui. Então, ou seja, ele representou cada visualmente, né? No morro ele tirou uma amostra, aqui ele tirou outra amostra, aqui ele tirou outra amostra. Na agricultura de precisão, não é assim que funciona. Na agricultura de precisão, a gente faz grids, né? Aqui tem alguns nomes que algumas regiões chamam diferente, ou grid, ou grelha, ou malha. Então, na agricultura de precisão, a gente faz esses grids aqui. O que é o grid? O grid é esse quadrado maior com esses grids, né? Esses quadrinhos no meio aqui. Então, cada quadradinho desse aqui é uma célula. E dentro de cada célula, eu faço uma amostragem. Aqui eu não sei porque esses pontinhos saíram fora aqui. Mas veja aqui, agricultura tradicional. Traz esses pontinhos para dentro aqui, que é o ponto de mostrar. Então, a agricultura tradicional, eu pego uma gleba, uma área dessa aqui, e faço alguns pontos generalizados. Na agricultura de precisão, eu faço um grid e faço uma amostragem dentro de cada célula. Ô Sidney, vai fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Que ligou aí o microfone. Então, tranquilo. Vamos lá. Então, na agricultura de precisão, eu faço essas divisões, eu faço essa malha, eu faço esse grid de amostragem e faço uma amostra em cima de cada ponto desse. Antes que alguém pergunte, eu já vou dizer que esse tamanho da célula depende
de alguns fatores, pode ser de 1, pode ser de 3, pode ser de 5 hectares, ou seja, uma amostra em cima de 5 hectares. Então, na agricultura tradicional, como eu vou fazer alguns pontos dentro dessa área, eu vou adubar pela média, ou seja, se o meu ponto deu lá, minha análise de solo, que eu tenho que pôr 200 quilos por hectare, eu vou jogar 200 quilos por hectare em tudo. Na agricultura de precisão, como eu vou fazer diversos pontos de amostragem que nós vimos aqui, eu vou fazer uma adubação necessária para cada um desses pontos. Então, olha lá, aquela velha coisa que a gente já vem falando, aqui não precisa, eu não aplico, aqui eu preciso de 200, aqui eu preciso de 300, 350, e vou fazendo a diferença na adubação. Ô Fábio, o Daniel ergueu a mão primeiro. Aí eu já te chamo, Fábio. Fala aí, Daniel. Aí, então, professor, nessa a tradicional aí é aonde a gente, tipo assim, tava colocando nutrientes, tava fazendo tipo uma adubação, no caso, em lugar que às vezes não era nem necessário jogar aquela correção e tava indo por completo em toda a área, né? Exatamente. Estava aplicando a média e na agricultura de precisão não tem a média. Exatamente isso aí. Dá o que precisa em cada ponto daquele ali. Exatamente isso. E aí é onde, quando a plantação chegava, por exemplo, aí é onde que, igual o senhor comentou naquela época, às vezes tinha ponto que a plantação saía, a produtividade era melhor, outro lugar era mais fraca, e você não sabia se era por causa do clima, se era por causa de falta de água, ou se secou mais, se a terra era mais compactada, ou não, mas na realidade é porque a correção foi feita de maneira incorreta, né? Exatamente. Faltou ou desperdiçou adubo. Exatamente isso aí que você falou. Não preciso nem acrescentar. Você já entendeu a sacada da coisa. Isso aí, Daniel. E aí, Fábio? O professor, aí no caso, essa agricultura tradicional do jeito que está aí, 200 quilos por hectare na área inteira. No caso, se fosse fazer a calagem, tinha que usar uma taxa fixa e nesse mapinha que está a agricultura de precisão aí, que está diferenciado, usava uma taxa variável, né? Exatamente. Pegou o X da questão, Fábio. Exatamente isso. A calagem ou adubação, o que for. Bem lembrado, a calagem, né? A calagem sempre é um número alto. Podia ser 700 quilos. Aí ele ia jogar 700 em tudo. Aqui ia ter ponto que ia precisar de 1.500, ia ter ponto que ia precisar de 200. Exatamente esse é o X da questão, é o ponto que você pegou, é exatamente que é a ideia do negócio. Positivo. Ô, professor, mais uma só. Ah, Agora, trazendo para a agricultura de precisão, nessa faixa vermelha é onde necessita mais o solo, correto? mais de adubo, isso. Para mim lançar, no caso, no meu equipamento, trazer para o meu equipamento, essa a faixa de, tipo assim, de onde eu começaria a traçar a rota no caso, que eu lançar o GPS, que é o traço de rota, né? Como que traçaria essas linhas aí para mim fazer essa adubação aqui? No Então, caso, nós vamos ver. tá no terreno desse jeito aqui, ó. Isso, tem um slide lá na frente, ô Daniel, que eu vou mostrar para vocês como que o operador está vendo dentro da cabine. É um filminho que vocês vão ver exatamente essa dúvida sua aí. Então, aguarda um pouquinho. Opa, valeu. Então tava adiantado. Isso. É isso aí, então vamos lá. Então, aqui, ó, veja aqui a diferença, né? Uma foto, para exemplificar, é um experimento, né? Não é uma lavoura comercial, é um experimento, mas veja aqui, uma dose menor do que é necessária e uma dose correta, né? Então, quando eu faço adubação pela média, eu estou correndo esse risco aqui. Dessa faixa está precisando de mais adubo e eu joguei menos, a minha planta ficar com um tamanho menor, tá? Vamos lá, Kleber. Hoje em dia existe equipamento que aplicam, deixa eu abrir, que aplicam quantidade correta nas diferentes partes. Sim, os implementos de taxa variável, ele faz exatamente isso aí. Ele aplica a quantidade em cima de cada parte, aquela necessidade. Exatamente esse
Isso aí que você está falando, ele aplica o implemento, nós vamos ver lá na frente também, que o implemento ele faz essa dosagem em cima de cada local. Então, aqui mesma coisa, né, que eu estou mostrando, ele tem que tirar a amostra dentro da célula, não necessariamente no centro, pode tirar em qualquer ponto dentro da célula, mas tem que ser na célula, cada amostra dentro da célula. Só vamos recordar uma coisa, que cada amostra é composta de 10 a 12 subamostras, de 10 a 12 furos, né? Então, eu faço nessa célula aqui, eu faço de 10 a 12 furos, e junto tudo, furo no solo, que eu digo, né? Que é uma amostragem, não é furo, né? Eu digo assim, uma brocada, né? Então, eu faço 10 a 12 brocadas ali, penetração no solo, junto tudo, e faço uma amostra. Então, cada ponto desse aqui é uma amostra, mais coletado de 10 a 12. Por exemplo, aqui, ó. Então, aqui, ó, dividi a célula. Aqui eu tenho um talhão, eu dividi em células. Então, ó, eu faço aqui uma amostragem aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e junto tudo, essas 10 ou 12, e faço uma amostra. Então, eu tenho uma amostra, que é o que a gente chama de amostra composta. Então, eu tenho uma amostra composta, e a amostra composta é formada de 10 a 12 subamostras. Então, aqui mostra, por exemplo, o caminhamento de amostragem. Olha, ele veio aqui, aí veio subindo, aí pulou para a célula de lá. Veio subir amostrando e pulou para outra célula. Foi subindo, então ele foi caminhando, é o caminhamento que a gente chama de zigue-zague. Então, ele foi caminhando em zigue-zague dentro de cada célula e fez uma amostra. Então, se ele identificou, se ele fez a amostragem em células, ele vai ter as recomendações de adubação em cima de cada célula, né? No caso aqui é o V%, que é a saturação de base, do solo eutrófico, distrófico, lá na fertilidade do solo que vocês vão estudar isso. Então, aqui, ó, como ele amostrou em célula, ele tem adubação em célula. Se não tivesse feito a amostragem em célula, tivesse feito um ponto aqui, um aqui, um aqui, ele ia ter aqui uma cor só. Como ele fez em célula, ele tem amostragem em célula. Vamos lá, Fábio. O professor, e para separar por célula aí, para fazer essa malha, é tirado uma fotografia aérea com drone ou alguma coisa assim? Como que faz para separar? Nós vamos ver. Essa separação em grid, a gente faz pelo computador. E aí, em cima dessas divisões, a gente faz a amostragem. Eu vou mostrar alguns slides para frente, como que a gente esquadrinha essa célula aí. Mas, na verdade, jogar uma régua em cima, não é jogar um gabarito em cima. Você tem um mapa da sua fazenda, você põe um gabarito lá em cima, você dividiu em célula. O que varia é o tamanho da célula. Pode ser de 1 hectare, de 2, de 3, de 5, de 10. De 10 fica precisão? Não fica. Mas já vamos falar disso aí. Professor, eu falo por causa de... Na hora de ir lá no caso, não sei se está tirando a amostra com aqueles quadriciclos lá, como que está tirando, mas na hora de ir na área para poder tirar a amostra, lá na tela do computador, você tem que separar tudo certinho, na hora de você ir para achar certo cada célula lá na área. Exatamente, o quadriciclo vai ter o GPS e o local exato de onde ele tem que tirar. Nós já vamos mostrar isso aí também, já está nos próximos slides aqui. Ô Sidney, vamos lá. O pessoal hoje está participando, aí é bom. Ô, professor, bom dia. Bom dia. Professor, seguindo essa linha aí de baixo custo e de alta produtividade, a metodologia que todas as empresas estão adotando, né, que é o mais com menos. Dentro dessas variações de solo, existiria alguma mudança de genética dentro das matérias que poderia se adequar às condições desse solo, onde a gente poderia baixar o custo da aplicação de insumos e de alguns produtos dentro desse solo? Quando você fala genética, você está querendo dizer da planta? Isso, a mudança na genética da planta, da matéria que vai ser aplicada em cima desse solo. Você diz assim, plantar cultivares diferentes, você fala assim como variar o adubo, variar de cultivar. Isso, professor, é variedade de matéria-prima, de plantas. Se existe alguma mudança na genética dessas plantas que
poderia se adequar com as condições desse solo. Então, nesse espaço da variabilidade espacial, não consegue mudar de planta, de cultivar. Nas grandes áreas, que nem aqui é uma gleba, aí ali do lado é outra gleba. Aí você consegue mudar de cultivar. Agora, nesse ritmo da adubação, aqui você planta uma cultivar, aí logo depois você já planta outra cultivar, aí outra. Assim você fala, né? Assim não. A ideia sua até que era legal, conseguisse fazer isso. Mas operacionalmente, você não consegue, por conta de reservatório e por parte da planta, que cada uma vai ter uma época de amadurecimento, né? Então, quando você for colher uma cultivar, muitas vezes a outra não está no ponto de maturação. Muitas vezes não, raramente ela vai madurar na mesma semana, né? Fala assim, essa cultivar aqui ficou madura essa semana, dificilmente a outra vai ficar na mesma semana, sempre tem uma variaçãozinha. Então, você vai colher uma verde e vai colher uma madura. Então, a mudança, mas a ideia sua era legal, podia dar certo, mas... Sim, professor, fala assim, se a gente tivesse, sabe, uma variedade de uma planta, vamos falar assim da cana de açúcar, que tem várias variedades, né, de cana. Você conseguir aplicar uma variedade de cana num determinado espaço de um solo, onde ele teria uma necessidade maior da aplicação de insumos e de produtos para poder fazer a correção desse solo, mas que a própria planta tivesse essas condições de se adaptar com as condições daquele solo. Aí você conseguiria, né, ter um baixo custo e a produtividade esperada que você teria esperado desse resultado. Entendi, você diz uma planta que fosse menos exigente, já naquele ponto eu tenho menos, vê se eu estou entendendo, se naquele ponto eu tenho menos nutrientes, você diz uma planta que precisa de menos nutrientes para aquele ponto. Isso, correto. A ideia seria boa, mas a variação de uma variedade para outra com relação à necessidade de adubação quase que não existe, né? O que uma precisa, a adubação, legal, sua ideia até que é legal, mas a adubação hoje a gente não faz por variedade, né? A gente faz por tipo de solo, né? O que se faz é em cima da produtividade. Aí pode ser que entre a variedade. Eu digo assim, se uma cultivar produziu, uma variedade produziu 200 quilos, ela precisa de mais adubo. Se ela produziu 80 quilos, ela precisa de menos adubo. Agora, a necessidade de adubo da planta é a mesma. O que muda é o quanto ela produziu, ela vai precisar de mais ou menos na hora de repor. Lá nos tratos culturais, ela vai precisar de mais porque ela precisou mais, ela vai precisar de menos porque ela produziu menos. Agora, sim, de start, de plantio, a adubação é única, né? A necessidade da planta é a mesma, independente da cultivar. O que vai mudar são os cortes seguintes, né? Pegando o caso da cana que você falou. Mas que nem a adubação, por exemplo, vamos falar da soja. Não tem uma cultivar que precise de 80 quilos e outra cultivar que precisa de 120. Todas elas precisam de 100, vamos falar assim. Então, essa variação, essa de necessidade de adubo para cada cultivar, não tem. Seria uma ideia boa, mas não, a necessidade para a planta é sempre a mesma, dependendo da cultivar. Tá ok, professor. Muito obrigado. Beleza. Alô. Então, vamos lá. Vamos continuar para mostrar. Ô, Daniel, dá uma seguradinha aí, senão nós vamos... Aguenta um pouquinho aí. Porque sabe o que eu digo? Às vezes a resposta da sua pergunta eu já vou falar agora na sequência. Aguenta a mão um pouquinho aí. Então, qual que é o tamanho da amostra? Qual que é o tamanho daquele grid de amostragem? Depende de 3 critérios. Um operacional. O que seria o critério operacional? Quantas amostras eu consigo fazer? Se você virar para mim, eu como na recomendação, eu falo para vocês assim, ó, você precisa fazer 300 pontos de amostragem na fazenda. Aí você vira para mim e fala assim, nossa, mas eu não tenho mão de obra, eu não tenho ferramenta, eu não tenho carro para deixar com a minha equipe, eu tenho lá 3 pessoas, mas eles vão ficar sem carro, e eu tenho um travo. Eu vou falar, mas quantas amostras você consegue fazer? Ele fala assim, eu consigo fazer no máximo 100.
com a minha equipe. Então, pronto. Então, não adianta eu falar que você precisa fazer de 300, você consegue fazer 100. Agora, a gente precisa ver se essa 100 é o suficiente para atender a agricultura de precisão. O ideal é que cada célula daquela seja 1 hectare. Eu tenha uma amostra por hectare. Esse é o melhor dos mundos, onde eu vou conseguir fazer uma taxa variável, eu vou conseguir fazer minha variabilidade espacial exatamente. Mas você tem que ver a sua capacidade operacional. Qual que é o outro critério? O critério econômico. Se eu falo para você que você tem que fazer 300, aí cada amostra custa R$30, vai ficar 6 mil. Aí você vira e fala, não, mas eu não posso gastar 6 mil para fazer 300 amostras. Porque ele tem um orçamento e isso aí vai estourar meu orçamento. Eu vou falar, mas quanto você tem? Eu tenho 2 mil planejados para gastar com a amostra de solo. Então, você vai poder fazer 100 amostras, você não vai precisar, você não vai poder fazer as 300 amostras. Aí essas 100 amostras em cima da área, a gente vai ver que você não consegue fazer agricultura de precisão. Então, quanto mais amostra, 1 por hectare é o melhor. Uma amostra para 3 hectares, legal também, você vai fazer agricultura de precisão. Uma amostra para 5 hectares, ainda dá para fazer, né, a taxa variável e tal. Eu falo, uma amostra para 10 hectares, já começa a ficar meio assim, nossa, uma amostra para 10 hectares, porque você imagina assim, 10 hectares não é tão pequeno, então aquela 10 hectares eu vou aplicar a média. Então, não é muito legal. Uma amostra para 20 hectares. Esquece que aí você não vai fazer taxa variável, você não vai fazer agricultura de precisão. Então, tem todo esse critério, né? Quanto mais pontos, 1 ponto por hectare, legal. Mas você tem dinheiro para fazer isso? Você consegue fazer isso? E o outro ponto é o ponto estatístico, né? Que esse é o menos utilizado, porém é o menos correto, que diz quanto maior a variabilidade da área, mais pontos eu tenho que fazer. É modelo estatístico, onde, resumindo, seria isso aqui. Onde eu tenho baixa variabilidade, eu faço menos pontos. Onde eu tenho mais variabilidade, eu faço mais pontos, né? Então, mostrando aqui, o que seria o ideal? Veja que essa amostra, esse mapa aqui, ó, ele tem aqui, cadê? 118 hectares. Ele fez, ó, você vira aqui, ó, ele fez 118 pontos. Ou seja, o grid de 1 hectare. Então, ele tem 118 hectares, fez 118 pontos, vai me dar um mapa desse aqui, da análise de solo, um mapa da variabilidade espacial, olha aqui, pegando pontinhos pequenos, ó, aqui, ó, aqui ele identificou que esse ponto aqui, ó, bem pequeno aqui, ó, eu preciso de uma dosagem diferente de adubação, né? Se eu faço 1 ponto para 3 hectares, esse ponto bem pequeno aqui eu não teria. Eu teria um ponto maior, uma amostragem maior. Então, vê, como você fez 1 ponto por hectare, te dá esses mínimos detalhes de entrada. Esse aqui, por exemplo, ó, para 3 hectares. Então, ele fez uma amostra a cada 3 hectares. Então, veja que aqueles pontos minúsculos que nós vimos aqui no slide anterior, igual esse aqui, já não tem aqui. Vê que fica uma coisa maior, né? Aqueles mínimos detalhes, com 3 hectares, talvez suma. Fala assim, mas isso aqui não tá bom, tá ótimo. Opa, fazer com 3 por hectare, você vai fazer, identificar a variabilidade, vai fazer taxa variável, legal, tranquilo. Então, isso que eu falo, com 5 hectares, uma amostra para 5 hectares, talvez esse ponto aqui não detectaria. Uma amostra para 10 hectares, aí já começa a ficar ruim, entendeu? Então, é esse que é o ponto. Aqui o mapa de variabilidade espacial, feito através de análise de solo. Então, aqui é a recomendação de potássio, cloreto de potássio. Então, aqui, ó, é o mapa de recomendação de potássio. Então, você vê que aqui, provavelmente, ele fez 1 ponto por hectare, que nos dá aqui, ó, os mínimos pontos aqui, ó, com precisão, aonde eu preciso de diferentes doses, né? Mesma coisa aqui, é o mapa de superfosfato, mapa de recomendação de fósforo. Então, veja aqui, ó, ele tem os mínimos detalhes. Por quê? Porque ele fez 1 ponto por hectare. 1 ponto para 3 hectares já não pega esses detalhezinhos bem pequenos, tá? Só lembrando, eu já falei isso aqui na primeira aula, que não depende só de adubação, né? A gente tem que ver o que eu estou querendo dizer aqui. Chega lá
na propriedade, você fala assim, eu fiz análise de solo, tem um mapa de variabilidade espacial, aí diz que está faltando fósforo, aí você chega no proprietário da fazenda e fala, não, põe fósforo que está resolvido, a análise de solo, Deus que o problema é fósforo. Só que você não vai lá na propriedade, ou então não é um profissional. Por exemplo, eu posso pedir para qualquer pessoa ir lá coletar a análise de solo, levar no laboratório, o laboratório te devolve com a recomendação de adubação, aí não precisava nem ser um técnico agrícola, não precisava ser ninguém da área, porque a análise de solo já vai vir pronta, né? Só que o que eu estou querendo dizer aqui nesse slide? Você tem que ir lá ver, porque muitas vezes está faltando fósforo, mas tem planta daninha, tem praga, tem compactação de solo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que não depende só da análise. A análise me diz o que eu preciso de nutriente, mas eu tenho que ir lá ver quais são os outros fatores que estão envolvidos, tá? Porque, mesma coisa aqui, ó, posso ter um teor de matéria orgânica baixo, enfim, eu tenho que ir lá analisar aquela área. Então, tipos de amostrador. Tem esses amostradores aqui, que ninguém quer mais, que ninguém usa, que ninguém trabalha. Qual que é o problema? A não ser na agricultura tradicional, pode ser que algum lugar ou alguém na propriedade aí que trabalha ainda utiliza os trados manuais. Problema é que você não consegue garantir a qualidade da amostra. O cara de manhã, a equipe às 6 horas, 7 horas da manhã, está com uma força. Agora, vai fazer amostragem. O Kleber fez uma pergunta aqui. Flávio, você tinha feito uma outra pergunta aqui, né, Flávio? Qual a profundidade? De 0, depende da cultura, né? Mas que nem na cana, faz de 0 a 20, de 20 a 40. Meio que o padrãozão é 0 a 20, 20 a 40. Culturas mais superficiais, plantas menores, faz de 0 a 10, de 10 a 20. Aí o Kleber também está perguntando, quanto mais amostra tirar, melhor. Existe uma quantidade padrão. Então, exatamente, quanto mais amostra, melhor. O padrão seria esse, o ideal, um ponto por hectare, uma amostra por hectare, ou uma para cada 3 hectares, ou uma para cada 5, aí quanto maior essa amostra, vai ficando menos preciso, né, para fazer a agricultura de precisão. Então, o padrão seria isso, o padrão ideal, 1 ponto por hectare. 1 ponto por 3 hectares, também dá. 1 ponto para 5, dá também. 1 ponto para 10 já não fica legal. Então, o padrão seria esse. Mas a resposta é, quanto mais pontos, melhor. É o que você escreveu em cima aí, o Cleber. Então, esses amostradores manuais, a gente tem... Isso aí, o pessoal tá participando bastante hoje, que eu estou até andando um pouquinho mais rápido. Sim, também, o Cleber, de 20 a 60 também pode fazer para culturas igual citros, e a profundidade das raízes é maior, você faz de 60 centímetros também, análise de solos. Para cultura perene, né, que você falou, cultura perene, café, você faz profundidade também de 60 centímetros. Então, os amostradores manuais, tem diversos tipos, mas como eu estava dizendo, para agricultura de precisão, não dá certo também, porque o GPS, né? O cara na mão não tem o GPS. Então, em se tratando de agricultura de precisão, nós estamos falando dos amostradores automatizados que existem hoje. Como eles trabalham? Então, perímetro da área. Perímetro é o contorno. Primeiro ele faz o contorno da área. Ele faz primeiro todo o contorno e lá no escritório já está demarcando. Veja lá, aqui é um software que tem alguém lá no escritório que já está demarcando. Veja que aqui é a moto andando. Então, a moto está andando e vai demarcando o perímetro. Ele vai fazer a curva. Aqui, nesse exemplo desse filme, ele está demarcando um perímetro quadrado. Vamos falar, um talhão quadrado. Então, ele fecha todo o perímetro, ou seja, os carregadores na lateral, até a conclusão. Lembre-se que aqui ele está fazendo um georreferenciamento, ou seja, ele tem as coordenadas geográficas desses pontos aqui,
e sabe aqui dentro a coordenada geográfica. Como ele tem as coordenadas, né, que eu falo latitude e longitude do perímetro, ele já tem da parte interna também. Aí, lá no escritório, tem um cara lá fazendo a malha, aquele grid de amostragem. Então, veja aqui, ó, que ele está pondo aqui. Ele vai pôr hectare. Oh, caramba. Apertei errado aqui. Então, olha lá, olha o que ele está pondo, ó, 3 hectares, ó. Então, ele vai fazer células de 3 hectares. E foi o que ele foi contratado para fazer. O que a empresa quer que ele faz. Células de 3 hectares, pronto. Lançou lá em cima, células de 3 hectares, em cima do mapa que o quadriciclo fez. Aí agora ele determina aonde que a moto vai ter que tirar. Veja que aqui na moto, ele tem o GPS. Então, quem está dizendo aonde ele tem que parar, não é o operador. Porque veja que aqui, ó, é tudo uma coisa só. O operador, o piloto aqui, ó, ele não sabe onde ele tem que parar, olhando aqui, é tudo igual. Só que aqui tem um display de computador e tem um GPS que vai dizer aonde ele tem que coletar essa amostra. Aqui, ó, o GPS está aqui, a antena dele, e o display está mostrando aonde ele está furando. Então, lá, agora aqui ele vai fazer a medida das subamostras. Então, são 10 a 12 subamostras dentro da célula para formar uma amostra. Então, está fazendo as 12 subamostras e vai enviar para a moto aonde é que ele tem que coletar de novo as subamostras. Ô, Fábio, já estamos com... Ô, Kleber, já falei. Ô, professor, aí fica fácil, ajeitado esse negócio, hein? Aí, fica fácil, né? Para que fazer na mão, né? Né? Dá o lugar correto, só parar, furar e embora, vá. É isso. Há quanto tempo leva para fazer uma análise? É rapidinho. Veja que aqui ele tem a caixinha aqui, ó, onde a hora que a broca entra e sai. Ó, você vê que a broca entra, no que ela sobe, ela joga um pouquinho da amostra aqui dentro dessa caixinha. Aí ele já tem tudo lá, já tem o saquinho, já tem o funil, já tem o grampeador, já tem tudo. Aqui, ó, aproveitando, acho que o Kleber perguntou como ele sabe aonde ele tem que parar, porque lá no escritório, o Kleber perguntou? Como sabe onde tem que parar? Exatamente, porque lá, lembra no começo do filme lá, nós vimos lá que uma pessoa no escritório já mostrou onde é que ele tem que parar os pontos. Tem a opção de fazer direto no campo, que nós vamos falar aqui. Eu vou mostrar nos outros slides. Mas o GPS das coordenadas, né? Quando aquele cara marcou os pontinhos dentro da célula, ele tem as coordenadas geográficas. Então, ele tem a latitude e longitude de cada ponto daquele. Aí, aqui no painel, mostra aonde é que ele tem que parar. Eu já vou mostrar isso aí. O Sidney está falando que é mais prática marreta, né, Sidney? Não tenha dúvida disso. Vai do lado de lá agora.
Lá, ele tira aquela caixinha que tem a amostra composta de 12 pontos, põe dentro do saquinho. Então, esse saquinho aqui é uma amostra daquela célula. Quanto tempo ele levou para coletar? 2, 3 minutos, coletou uma célula inteira. Então, um quadriciclo desse é 500, 700, 800 pontos por dia. E aí está pronto para ir. Então, aqui, cada ponto desse tem as coordenadas, agora ele já leva para o laboratório. Tinha alguém com a mão erguida? Quem que era? O Fábio? O Fábio. Professor, isso é que eu ia perguntar do reservatório para poder armazenar essas amostras aí, e acabou mostrando. É aquela caixinha lá. E, o professor, esse mapeamento que o escritório manda lá para o quadriciclo para ele tirar a amostra é o mesmo que vai para a máquina depois na hora da aplicação, só que ele já vai com a dosagem certa, né? Sim, exatamente. Isso, exatamente. Aquele ponto ali onde tirou, bem lembrado, Fábio, aquele ponto onde tirou a amostra, como você vai ter as coordenadas geográficas daquele ponto, é o mesmo ponto que a máquina vai saber o adubo que tem que pôr. Legal, bem lembrado, nós vamos mostrar isso aí também. Então, qual que é a vantagem de fazer com esses automáticos? É que, não precisa nem dizer, né? Que esforço que o operador... Isso aí, Sidney, o GPS já está com a rota traçada. Já vou mostrar também a outra opção de fazer sem ser pelo escritório, mas com a rota traçada. Então, olha lá, consegue realizar a amostra em solo mais duro, exige menos esforço do operador, lógico, tem um padrão da amostra, ou seja, ali naquela rosca, eu estou falando com a câmera desligada, ali naquela rosca tem os limitadores de 0 a 10, de 0 a 20, de 0 a 30, de acordo com o que precisa. Agora, na mão, quem garante que a pessoa na mão, no trado, vai chegar exatamente naquela profundidade, né? Não por maldade, às vezes não aguenta mais, de 3 horas da tarde, aquele sol, meio-dia, 2 horas, chegar lá, às vezes acaba tendo erro, né? Então, com o amostrador, ele não tem por que ele fazer errado, né? Então, para a agricultura de precisão, tem que ser esse tipo de amostrador automático, né? Então, olha lá, o quadriciclo é ágil, tem pouca manutenção, é uma moto, né? É um motor de moto. É robusto, chega em qualquer lugar, né? Chega em qualquer lugar. Um quadriciclo desse chega em qualquer lugar. Problema, contaminação da amostra. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando você faz na mão, o cara não vai lá enfiar o trado em cima de uma... É o saci. Quando o Kleber escreveu, quando tem uma amostra, o cara está fazendo na mão. Aí ele vai parar naquele ponto, ele não vai parar em cima de uma placa de esterco do gado, né? Ele vai fazer um pouquinho do lado. Ou se tem uma camada grossa, assim, de matéria orgânica, de palhada da cultura anterior. O cara, na mão, vai afastar ali com o pé, pegar só o solo. O único problema de amostrador automático é esse, que ele não está vendo onde ele parou. Pode contaminar a amostra, né? Se o GPS parou naquele ponto, ele está em cima de um curral, ele vai pegar o esterco junto, o estrume da vaca junto. Então, essa é a única desvantagem. E tem a opção de fazer através de um carro, né? Que é o mesmo equipamento, só que ao invés de estar num quadriciclo, ele adapta num carro. Então, ele está acoplado aqui. Esse carro tem que ter o GPS. Qual que é a vantagem de colocar no carro? Ele consegue... Hoje ele está aqui em São Carlos, amanhã ele tem que estar lá no Mato Grosso. Ele pega, taca isso aqui na caçamba da caminhonete aqui e vai embora. Vai viajar. Tem que ter... o Cléber, se tivesse para limpar a amostra antes, resolvia nosso problema aqui de contaminação. Mas até agora não tem. Não é nada que limpe. Então, onde ele para, ele fura. Então, a vantagem do carro é essa aí. Primeiro, consegue guardar um monte de amostra, né? O quadriciclo só tem aquela caixinha atrás, encheu ali, precisa ir lá descarregar. E o quadriciclo, para fazer uma viagem longa, ele tem que engatar atrás de um carro. E o carro, você joga o equipamento, o saci em cima,
e eu tô falando Saci é uma marca, tá? É que é o mais utilizado. Você joga o furador na caçamba e vai viajar. Agora, qual que é a desvantagem do carro que o quadriciclo não tem para ninguém? O quadriciclo é o mais utilizado. Qual que é o problema do carro para fazer essas amostragens? O quadriciclo consegue chegar em área mais, tipo assim, mais irregular, né? O carro não consegue. Exatamente. Imagina uma pastagem molhada, uma descida numa pastagem para fazer a amostra, uma área de expansão. O carro não anda, né? O carro não chega. Uma área de densa, de eucalipto, cheio de... O carro não vai andar. Então, o quadriciclo é muito mais ágil e chega em qualquer lugar. Tem outros que são com motor, né? Esse aqui é igual um motor de motosserra. Mesma coisa aqui o limitador, ó. O limitador está aqui. Então, ele liga, funda, bateu aqui, ele para. Depois ele tira isso e faz... Vou falar, aqui está 20 centímetros. Então, ele bateu aqui, o limitador na caneca aqui, ele parou 0 a 20. Levanta o limitador, faz de 20 a 40. Lembrando que tem que ser no mesmo furo, né? Não pode fazer um furo de 0 a 20 e depois ir lá fazer o furo de 20 a 40, porque você vai pegar o de 0 a 20 também. Então, tem que ser exatamente o mesmo furo, né? Por isso que ela para em pé bonitinha aqui, ó. Então, você faz de 0 a 20, ou 0 a 10, ou 0 a 30, aí levanta, tira essa moto e dentro do mesmo furo, né? Que você tem que fazer. Essa mostragem. Vamos lá, Daniel. Não, ô professor, não, acho que é a Renata também, acho que o rapaz que está acompanhando lá levantou a mão, mas vamos lá. E lembrando que cada célula aí, é só para mim ter essa dúvida das células, que igual o Tatozinho fez aí. Lembrando que eu vou tirar a célula, 10 subamostra, tipo de 0 a 20, para dar uma célula, não é isso? Exatamente. Faço 10 subamostras para dar uma amostra. Eu misturo Para dar 10. uma amostra, isso. Porque o que eu pego por amostra, por subamostra, é bem pouquinho. Eu pego um punhadinho, assim, em cada ponta eu pego um punhadinho. Aí eu pego 10 punhadinhos naquela célula e faço uma amostra daquela célula. Isso, aí lembrando dependendo da plantação, a vegetação, a plantação que eu vou estar utilizando ali, que eu vou saber até quanto eu vou querer essa subamostra, se eu quero ela de 0 a 20, de 20 a 40. Né? E se eu vou correr a necessidade de eu pegar uma de 40 a 60. Exatamente. Tá. E como é contado essa amostra, entendeu? Então, para mim contar em valor, igual o senhor comentou no início. Tipo assim. Eu pago por amostra, né? Não subamostra, paga por amostra, não subamostra, não é isso? É assim, o quadriciclo te cobra por hectare. O laboratório de análise te cobra por amostra, né? Não é subamostra, porque o laboratório não tem como separar, né? Porque você junta as 10 subamostras num saquinho, homogeneiza, balança e vira uma amostra. Então, você paga por amostra. Correto, professor. Eu acho que agora quem levantou foi o rapaz que está acompanhando com o da Renata. Então, tem alguns, eu vou falar para você, que está escondido atrás do meu, porque como, ainda bem, tem bastante gente hoje, 16 pessoas, então tem uns que ficam escondidos atrás do meu PowerPoint aqui, que no caso aqui é o Jefferson, o Kleber e esse que está com a senha da Renata aí, está escondido. Então, se um de vocês três erguer a mão, eu não consigo ver, porque está bem atrás do quadrinho, como está ocupando a tela inteira, os 16 alunos, então eu deixo um cantinho aqui para o PowerPoint meu, então vocês três estão escondidos. Se vocês erguer a mão e eu não ver, é isso, o Jefferson, o Kleber e o... Isso, o Kleber está usando o chat. Quem que está aí no lugar do Renato? É o Adriano. Adriano, né? Adriano, vamos lá. Professor, bom dia. Bom dia. Bom dia aos amigos também, companheiro aí, aluno. Só uma dúvida sobre, pode fazer análise com o terreno molhado ou não? Não, né? Porque, vamos pensar, porque você não vai tirar, você precisa daqueles, porque imagina assim, se você fizer molhado, você vai arrancar uma placa assim de solo compactado e ele vai grudar ali na rosca, pode estar úmido, né? Úmido, desde que você consiga dissolver
né? Vamos falar assim, se eu consigo dissolver a amostra, virar os grãos separados, sim, mas aquelas placas molhadas assim, aí já não dá certo, porque você não representa a amostra, né? Até a própria rosca ali, a hora de sair, ela não vai despejar a quantidade de amostra, então molhado acaba não dando certo para fazer, não. Pode estar úmido, mas molhado, encharcado, não. Tudo bem. Ok. Legal, Adriano. Obrigado. Bom, vamos lá, ô Cid. Ô, professor, só uma dúvida. Os pontos determinados para fazer a coleta aí com os coletores de precisão, eles não te dão a opção para você não fazer a coleta antes de fazer a limpeza no local, para poder evitar a contaminação desse local? Então, não tem nada disso que faça uma limpeza antes. Onde ele parou, ele parou. Assim, se ele conseguisse ver, ele até podia tocar um pouquinho mais a moto, mas como a gente viu lá, que é algo bem rápido, bem dinâmico, assim, automático, ele parou, baixou a broca, parou, baixou a broca. Então, ele não tem nada hoje que faça essa limpeza, não. Mas vamos falar, essa contaminação não é algo tão, assim, problemático, né? Pode ser que dê interferência, né? Se parar em alguma coisa, assim, muito, assim, gritante, igual eu falei, parar em cima de um estrume lá. Aí é diferente. Mas vamos falar assim, dá para contornar, por isso que é importante fazer as 10 subamostras, né? Porque em um ponto dessas 10 subamostras, é muito azar você parar em cima de Das 10 10, né? das 10 estrumes, né? Então, você acaba uma compensando a outra aí. Tá positivo. Vamos lá, Fábio. O professor, nesse coletor aí automatizado, não tem a opção de o quadriciclo chega no lugar para tirar a amostra. Não tem a opção de o operador, tipo assim, apertar o botão lá para descer a broca na hora que o operador quiser? Que daí daria tempo dele limpar o local. Não, mas é a hora que ele quer, né? É um botão ali na moto que liga a broca, né? É porque, assim, operacionalmente, ele não consegue olhar de lado, porque tem todo aquele equipamento, né? Tem o motor da broca ali do lado, onde aquela rosca está dentro de uma caixa. Ele, na verdade, ele não consegue enxergar, né? Ele olhando de lado, assim, ele não consegue ver exatamente o que está embaixo dele ali. Ah, tá, entendi. Problema do elétrico, que o cara tem que ter um GPS, né? Ele tem que andar com o GPS ali com ele para poder fazer a amostra, tá? Agora, ele é barato, ele é pequeno, ele tem baixo custo, né? Tem boa qualidade da amostra, ele funciona bem. A questão é ter um GPS que coordene ali aonde ele tem que parar e ele marque cada ponto que ele coletou. Como funciona? O formigueiro também, o Cleber. Parar em cima do formigueiro vai coletar formiga. Isso aí, bem lembrado. Até porque o solo em cima do formigueiro é diferente. Então, aquele que nós vimos no vídeo ali, ele estava. Ele recebeu lá do laboratório desculpa, do escritório, a célula, os mapas e tal. Hoje, muitos, até por conta de sinal de internet e tal, já resolve ele ali mesmo. O próprio cara que faz a amostragem do quadriciclo, ele mesmo já faz o mapa, já faz a grelha ali, já faz os pontos que ele tem que parar. Ô, Fábio, você ergueu agora aí? Ah, não, professor, que ficou erguido daquela hora. Vou dar outra, né? Então, vamos lá. Porque ela pisca aqui, eu não sabia se foi de anterior agora. Mas vamos lá, o próprio cara do quadriciclo pode fazer tudo. Fala assim, você tem uma empresa, mas você é sozinho, você e o quadriciclo. Então, você tem um PC, né? Isso é um GPS, mas esse aqui é muito mais do que um GPS, ele é um chamado pocket PC. O que é pocket? É de bolso, né? Então, um computador de bolso. Então, ele com o equipamento desse aqui, ele instala o software, compra um software de amostragem, que a própria empresa fabricante aqui já tem, ou outras têm. Então, ele vai lá e abre. Veja que aqui é um computador de mão, titim, na mão.
Então, ele abre lá, pega o acesso para fazer um novo mapeamento. Ele clica aqui em novo mapeamento, aí ele vai dizer que o contorno que você quer fazer é o contorno que é o perímetro. Lembra lá que a moto andou? Então, isso aqui ele está fazendo tudo por conta. Então, ele marca aqui que ele vai fazer o contorno, que é o perímetro, e inicia. Dá OK, clica em começar e começa. Ele é esse ponto aqui, ó. Ainda não tem a grelha ainda formada, o grid de amostragem. Ele é esse ponto aqui, então ele sai andando e marca todo aquele perímetro. Então, veja, ó, ele saiu aqui, deu a volta no perímetro e voltou aqui de novo. Pronto, fechou o perímetro. Aí, ele vai inserir a grelha. Então, primeiro ele mostra, aqui, primeiro ele mostra, né, lá, ele mediu 50, o perímetro, né, a área do perímetro que ele mediu agora, deu 50 hectares, tudo na mão dele ali no GPS, o mesmo cara do quadriciclo fazendo tudo. Então, ele mediu a área, aí agora ele vai inserir a grelha, ó, a área da grelha. Ele clica aqui, o computadorzinho dele de mão, ele quer uma grelha quadrada, tamanho 2 hectares, tamanho da grelha, e dá o OK. Veja que já formou a grelha. Aqui embaixo está o talhão que ele mediu, a gleba, a área que ele mediu, e aqui ele lançou a grelha quadrada de 2 hectares. Podia ser regular, podia ser do tamanho retangular ou do tamanho que ele quisesse, ou seja, do tamanho que ele foi contratado para fazer, do tamanho que mandaram ele fazer, pediram para ele fazer. Então, olha lá, já tem a grelha, aqui ele faz uns ajustezinhos, né? Por quê? Porque veja que essa grelha aqui, ó, ficou só com um pedacinho. E aqui, ó, ficou faltando. Então, aqui ele ajusta, ele consegue pegar. Ô Cléber, se ele pegar uma rocha, ele tem que tocar mais para frente um pouco, para conseguir mostrar. Realmente, o GPS não vai saber se ele tiver um solo raso ali, ele precisa tocar mais um pouquinho para frente, ou, às vezes, inviabiliza aquela célula. Então, aqui ele faz os ajustezinhos, né? Veja aqui que faltou um pedaço aqui, ele joga a grelha um pouquinho para cá, de modo que pegue toda a área. Então, olha lá, daí ele dá um OK e já propõe, sugere, o próprio aplicativo já sugere, esse aqui é o FarmWorks, tá? Um aplicativo da própria Trimble, o FarmWorks. Então, o próprio aplicativo já sugere um caminhamento para você fazer. Ele está falando, ó, você vir aqui, subir aqui, vir aqui, então ele sugere. Então, o primeiro ponto que ele tem que coletar, aqui, ó, o aplicativo já está mostrando, ele é esse sinal de mais aqui, ó. O quadriciclo é esse sinal de mais aqui. Então, ele tem que entrar bem nesse miolinho aqui, ó. E aqui tem a bússola que diz o lado que ele tem que seguir. Então, ó, tá falando, você precisa alinhar essa seta aqui, alinhar com esse risco aqui, você vai sair exatamente nesse ponto aqui. Aí depois você vai seguindo e fazendo o caminhamento. Vai lá, Pablo. Professor, e tem uma média, assim, de quantos hectares quadriciclo consegue coletar a amostra no dia, assim? Rapaz, você sabe que é uma boa pergunta, viu? Mas, eu vou chutar aí umas 500 amostras, ele faz, viu? Porque, vamos supor lá uma área de 50 hectares, que ele não dê conta de coletar tudo. Nesse GPS tem um tingidor que marca a área que já foi coletada para ele saber onde voltar no próximo dia para continuar? Sim, exatamente. Tem sim. Que ele dá o OK, né? Em cada ponto que ele passa aqui, o sistema já determina onde ele passou. É isso aí. Se ele começar hoje no acaba, ele continua no dia seguinte, de onde... É igual máquina, né? Se a máquina está trabalhando com o piloto automático, vai lá para o adubo, e depois ela volta exatamente no mesmo ponto, né? Quadriciclo, GPS é igual. Então, aqui está mostrando o ponto que ele tem que ir, né? Então, ele centralizou aqui, baixou a broca, rapidinho. Então, aqui alguns softwares fazem isso. Então, veja que agora eu já tenho os pontos que eu coletei e já mandei a análise para o laboratório e já me chegou o resultado. O resultado que o laboratório te manda da análise do solo não pode ser em papel, né? Em papel, hoje, esquece que de impressão não existe papel. O laboratório vai te devolver a análise de solo numa planilha. Então, veja aqui, ó, ponto 1. Qual que é o ponto 1? O laboratório, você tem as coordenadas geográficas de onde é o ponto 1, onde você abaixou a broca lá para fazer a amostragem. Então, ponto 1, você tem a latitude e a longitude, e o resultado da análise de solo: pH 5,20, matéria orgânica 18, fósforo 21, potássio, cálcio, magnésio.
hidrogênio e alumínio, para fazer a saturação de base, só alumínio, a CPC do solo, solo de base, enfim. Aqui, ó, nessa linha, nesse ponto 1, você sabe exatamente a coordenada geográfica, você sabe exatamente onde é que é o ponto que você coletou, que é o ponto onde a máquina vai depois adubar, e aqui você tem o nível de fertilidade do solo. Então, agora, você importa a informação da análise de solo lá no seu mapinha. Você pega o seu computadorzinho de mão lá, você abre o arquivo, né, da fazenda, você vai importar o mapa em cima da análise de solo. Olha lá, você abriu o mapa, você fez a amostragem. Você abre a análise de solo, está lá no Excel, e pronto, você já juntou. Então, cada ponto desse aqui, ó, se eu clico com o botão direito aqui, peço a propriedade, eu sei aqui, ó, a minha análise de solo já está no mapa. Então, cada ponto desse aqui, ó, eu clico com o botão direito aqui, já me dá o resultado da análise de solo. Então, ó, eu tenho a coordenada geográfica desse ponto e eu tenho o resultado de análise de solo desse ponto. Agora, eu juntei tudo. Eu juntei a análise de solo e eu juntei o mapa. Veja que é um software que puxa as duas coisas. O software puxa mapa e o software puxa análise de solo que está na planilha. Então, agora eu tenho em cada ponto desse aqui o meu resultado de análise de solo. Aí eu mando pintar, aí eu determino. Padroniza aqui as baixos teores, a gente pinta de vermelho. Então, mas eu posso pintar de outra cor, se eu quiser. Né, que eu pus lá, de 6 a 9, eu quero que pinta de vermelho, de 9 a 12 pinta de amarelo, de 12 a 15 pinta de verde, por aí vai. Pronto, eu dou ok, está pintado. Então, veja aqui, eu fiz as análises do solo, eu fiz o mapeamento, eu defini o tamanho da grelha, eu fiz o ponto em cima daquela grelha, aí eu fiz a análise de solo daquele ponto. Aí depois eu jogo a análise de solo em cima daquele ponto que eu tenho as coordenadas geográficas. E defino as cores que eu quero pintar, e pronto, já está feito o meu mapa. Aí outro nutriente, por exemplo, aqui, fósforo. Fósforo eu quero que pinta de 17 a 21 pinta de vermelho, de 5 a 6 eu quero que pinta de verde, por aí vai. Aí eu vou dando ok, meu mapa de variabilidade espacial ou de taxa variável já está pronto. Aqui é a análise de solo. Esse aqui é o resultado da minha análise de solo. Então, eu sei que eu estou com problema nesse ponto aqui. Então, veja a beleza que é, né? Se eu fizesse uma amostragem convencional, eu ia ter alguns pontos e aí eu não ia saber o meu resultado de cada ponto. Ia virar uma coisa só. Então, agora, dessa maneira, eu tenho exatamente o meu problema está aqui eu não preciso adubar, aqui o teor está mais do que ótimo, aqui está amarelo, ou seja, tem que ter atenção, é algum teor que eu tenho que aplicar, enfim, está aí, feito as análises. E aí eu preciso do equipamento para fazer a taxa variável, tá? Os equipamentos eu preciso, né, claro, ter pessoas, os equipamentos, software e os mapas. Vamos fazer assim, eu vou deixar daqui, porque já emenda com a aula da tarde. Que a aula da tarde eu vou falar dos demais. Não tocar. Mais 10 minutinhos a gente acaba. 10 e 15, nós temos até mais 10 minutos eu termino. Então, agora, eu tenho o mapa, eu fiz a amostragem de solo, eu tenho... Deixa eu ver. Não, como eu tenho alguns vídeos para mostrar aqui, pode ser, pessoal, que agora eu vou entrar na parte de equipamento que faz a amostragem de solo, sabe? Então, nós já estamos indo para 2 horas de aula, eu continuo essa parte na próxima aula, senão fica muita coisa agora concentrado, e o pessoal pede para a gente não passar de 2 horas de aula, para não ficar cansativo, então em 10 e 17, em 13 minutos eu não consigo, não tem que correr demais aqui, eu não quero fazer isso. Se São Carlos tem, quem perguntou, o Kleber? O Kleber, aqui em São Carlos, então você está em São Carlos, tá vendo? Eu não sabia que você estava em São Carlos. Kleber, não sei te responder. Aliás, eu sei, a Embrapa faz, Embrapa faz. A Embrapa faz análise de solo. A fazenda lá na Fazenda Canchim, lá atrás da UFSCar, lá faz. Será que a UFSCar faz? A UFSCar de Araras faz. Agora aqui em São Carlos, acho que não faz.
amostragem de solo. Então, aqui em São Carlos, onde eu sei, é só em Embrapa, a fazenda. Lá tem um laboratório de solo, de análise. Deixa eu encerrar a gravação aqui.